Boa noite, pessoal. Na aula de hoje de CLP, a gente vai continuar nossa revisão com base em eletrônica digital. Nas últimas aulas, a gente viu o sistema binário, né? Reviu questão de aritmética e eu apresentei para vocês a operação de complemento, que é uma operação interessante para a gente trabalhar com números negativos em um sistema binário. Hoje, eu vou falar de dois códigos para vocês. O código BCD, que é o decimal codificado em binário, e o código ASCII. Esse código ASCII vocês usam ele todos os dias, tá? A gente vai conhecer um pouquinho mais dele. Já ouviram falar do código BCD? BCD é o que está na tela aí para vocês, não é? Isso. Ok, Alguém Lucas. já ouviu falar dele? O código BCD ele mostra a sequência de 8 bits. Código BCD, ele pode mostrar 8 bits. Pode mostrar 4, 8, 12, sempre múltiplos de 4, tá? Então, o código BCD, ele é uma forma de expressar um número decimal em binário, mas ele vai expressar cada dígito. Então, é diferente do que se a gente estivesse fazendo uma conversão de decimal para binário. Então, a novidade dele, o diferencial dele, é expressar cada dígito decimal em uma sequência de 4 dígitos binários. Tá? E eu vou destacar aqui, ó, cada. Então, dígito por dígito. Se a gente for fazer um exemplo dele, vamos considerar aí qual seria a representação em código BCD do número. Vamos lá, fala um número aí para mim. 15. Do número 15. Então, se a gente for fazer a representação binária normal, ou seja, conversão de decimal para binário, o número 15 seria... Quem consegue me dar aí o número 15 rapidinho? 11, 11. 11, 11. Beleza. E na representação BCD? Então, a diferença é que no código BCD a gente não vai fazer essa conversão de binário para decimal. A gente vai fazer a conversão de cada algarismo, tá? Então, o algarismo 1 é representado por 0001. O algarismo 5 é representado por 0101. Tá bom? Então, a representação do número 15 em código BCD vai ser igual a 0001, 0101. Então, vocês percebam aqui que para eu representar esse número em BCD, eu gastei o dobro de bits. Tá bom? Eu gastei o dobro de bits. Isso é uma desvantagem. Tá? A vantagem é que facilita a conversão e que a gente só vai usar 10 códigos diferentes, porque a gente só tem 10 algarismos diferentes. Isso daí
é muito utilizado em teclados, por exemplo, calculadora. Tá? Teclado de calculadora, que tem os 10 dígitos e alguns poucos sinais, aquela calculadora comum, tá? Com poucas funções. Então, dentro desse código BCD, a gente tem o código que a gente chama 8421, tá? Então, é o principal tipo de código BCD, tá? Eu vou fazer uma tabelinha aqui para a gente preencher junto, para a gente dar uma reforçada nessa ideia. Vou preencher uma linha aqui com o número decimal, uma segunda linha com ele binário e uma terceira linha com código BCD, tá bem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete, 8, 9. Se vocês acharem interessante, a gente faz até 20. O que vocês acham? Pode ser. Então vamos lá. 0 em binário, 0. 1, 1. E o 2? 10. 3, 11. 4, 100. 5, 101. 6, 111. 110, ok? 110. Somou 1 aqui no 1. Na caixinha. Somou 1 aqui. Aumentou a casa da frente. E zerou a casa, que seria das unidades. 111 é o equivalente ao 7. Beleza? O 8 é o 1000. O 9, 1001. Até 19. E o 10? 1010. Beleza. O 11, 1011. O 12 ficaria como? 1100. Adicionando mais 1 no 13. O nosso 14. Opa. Nosso 14. O nosso 15. E o 16? A gente teria que adicionar mais um bit. Então, 1 e zerou o resto. Tá? Preenchendo aqui, então, o 17, 18 e 19. E em BCD? Em BCD, a gente vai sempre representar cada algarismo por 4 bits. Então, 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Fechou no 9. O que vai acontecer com 10? Eu vou representar o 1 e o 0. O que vai acontecer com 11? Represento 1 e represento 1. Faltou, né? O 12. 1 e 2. 13. 1, 3. 14. 1, 4. 15. 1, 5. Então, sempre que a gente tiver outros números, outros algarismos, maiores quantidades de algarismos, a gente vai representar cada algarismo através de um conjunto de 4 bits. Tá bom? Vamos só terminar para preencher nossa tabela aqui. Beleza? Então, código binário é diferente de BCD. Código BCD a gente só vai ter um conjunto de 10 códigos válidos. Portanto, existem 6 códigos, considerando 4 bits, que sempre serão inválidos. Que são os códigos que se referem a 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Quando a gente considera somente 4 bits. Beleza? O outro código que eu queria falar para vocês é o código ASCII. Já ouviram falar desse código aí? Sim. O que é o código ASCII? O código ASCII é um conjunto de caracteres que representa as 26 letras do alfabeto, alguns caracteres de pontuação, alguns caracteres não imprimíveis, como o carriage return, o line feed, o espaço, e ele tem alguns acentos também, mas ele só é capaz de representar perfeitamente o inglês, né, porque é uma língua que não tem acentos. Já o português precisa de uma extensão do código ASCII. O código ASCII representa estes símbolos com 7 bits, só que um deles é deixado vazio, então ele só é capaz de representar 128 caracteres. Perfeito, Max. Eu acho que não precisa nem eu falar mais nada, pessoal. Acho que o Max deu tudo pra gente aí, tá? Então, quando eu falei para vocês que vocês usam o código ASCII no dia a dia de vocês, por exemplo, quando vocês usam um teclado para digitar, igual eu estou usando esse teclado. Essa representação de letras em um sistema eletrônico, ela não existe. Essa representação de letras, ela sempre é feita através de zeros e uns, tá? Então, o código ASCII original possui 128 caracteres codificados, né? Ele consegue
representar 128 caracteres. Isso daí através de um conjunto de 8 bits, tá bem? Isso daí através de um conjunto de 8 bits. Esses códigos ASCII, eles representam também codificação de controle dentro da máquina, como se fosse fluxo de informação dentro da máquina. Então, os 32 primeiros códigos aí representam configurações de controle, códigos de controle, tá? Uma observação aqui. 8 bits. Com 8 bits, a gente consegue representar quantos números? Vou até criar uma caixinha aqui. 256. 256. 256 números diferentes, tá? A gente consegue representar 256 números diferentes. Perfeito. Todo mundo sabe como que eu cheguei nesse número? Tranquilo? Pessoal, tem como explicar aí? Beleza. Quantos números a gente vai conseguir representar com uma quantidade n de bits? Tá? Quantos números que a gente vai conseguir representar se eu tiver, por exemplo, somente 2 bits? Ou se você tiver 4 bits? Tá? A gente consegue encontrar isso daí. Vamos lá, vamos fazer uma utilização aqui, considerando 4 bits. Tá bom? Então, vamos fazer a conversão para a gente entender qual que é esse número. Esse número vai ser 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Isso daí vai dar quanto para a gente? Total de 15. Então, quantos bits que a gente vai conseguir representar? Desculpa, quantos números a gente vai conseguir representar com 4 bits? Quem se arrisca? Se a gente consegue contar até 15, eu consigo representar todos os números até 15. Então, a gente consegue representar um total de 16 números. Perfeito? Concordam comigo? Ok. E 3 bits?
7. O meu número máximo é 7, né? Mas eu consigo representar com 3 bits um total de 8 números. Por que que é sempre um número a mais? Porque a gente tem que sempre lembrar de incluir o zero. O zero é um número que pode ser representado, tá bem? Então, a gente sempre tem que lembrar de incluir o zero, tá? Vou fazer mais um aqui, ó. Vamos considerar 5 bits. Quanto que dá aí 5 bits? Meu número máximo é 31. Então, com 5 bits, eu consigo representar 32 números diferentes. Vocês conseguem me dar uma fórmula geral aqui? Por exemplo, se eu chegar e perguntar para vocês: e com 32 bits, quantos números que a gente consegue representar? 2 elevado a 32 e menos 1 fora do expoente. 2 elevado a 32 menos 1? E o menos 1 fora do expoente. Tá, deixa eu escrever aqui. Seria assim, Max? Ou assim? Assim, Assim? é. Vamos tentar Não, aplicar. não, eu estou vendo aqui não, pelo padrão dos outros números, é porque é porque 2 elevado a 32 é apenas o número, não, 2 elevado a 32 menos 1 é o número máximo que eu consigo representar em 32 bits, mas o Exato. número total de bits eu consigo representar em 32 bits é 2 a 32, eu confundi o número máximo com o maior número. Exato. Então, beleza. A gente consegue, então, ter uma equação geral. Pá. A gente consegue ter uma equação geral de forma que eu sei, se eu tenho 32 bits, eu consigo representar 2 elevado a 32 números diferentes. Então, se eu tenho, vou chamar n bits, eu não sei qual que é o valor desse n, eu consigo representar 2 elevado a n números diferentes, tá? O maior número a ser representado que eu consigo representar com n bits é
Tentando adiantar aqui, mas... O maior número que eu consigo representar com n bits é 2 elevado a n menos 1. Beleza? Então é aquela história, ó. Eu consigo representar, vamos pegar o meu primeiro exemplo aqui. Eu consigo representar 16 números. Mas o maior número que eu consigo representar é 15. Porque uma representação fica por conta do zero. Tá? E isso a gente está falando só de números positivos. Se a gente estiver trabalhando com números positivos e negativos, a quantidade de representação nossa cai pela metade. Tá bom? Então, se a gente... a quantidade não, a quantidade continua a mesma. Mas o maior número que a gente consegue representar, ele cai pela metade. Tá? Então, vamos voltar para o nosso código ASCII. Eu tenho um conjunto de 8 bits. Desses 8 bits, o primeiro bit sempre é 0 no código ASCII. Por isso que a gente só tem 128 caracteres e não 256 caracteres. Tá? Então, esse código ASCII, ele tem um conjunto limitado de caracteres. Muitas situações a gente não consegue representar com código ASCII. O que aconteceu? A gente passa a ter o código ASCII expandido. Esse código ASCII expandido, ele vai ter a representação de 253 caracteres em um conjunto de 8 bits também. Então, o primeiro bit pode ter o valor 0 ou 1. E é nesse código ASCII expandido que entra a nossa situação de acentos, C cedilha e alguns outros símbolos que não existem especificamente na língua inglesa, ou outros símbolos complementares, tá? Quem já explorou o teclado aí já deve ter encontrado que até alguns emotions, alguns smiles a gente tem escondido no teclado. Então, o código ASCII expandido, ele possibilita que a gente trabalhe até com 256 caracteres diferentes, tá? Vamos dar uma olhadinha na tabela de código? Vou copiar ela aqui para vocês. Vamos ver, se ficar ruim de vocês enxergarem, eu copio coluna por coluna. Dá para enxergar, pessoal? Dá sim. Né? Deixa eu tentar melhorar aqui um pouquinho. Ô, Lucas, só fica uma sinalização aí, um quadrinho de representação de slides aí. Reiniciar. Ah, beleza, desapareceu. Como é que é, Marcelo? Não, é porque na hora que você dá o comando e fica na tela aí, fica um quadro de representação de slide, reiniciar. Aí, aparece para mim na tela aqui. Ah, tá, já sumiu, né? Já. Beleza.
Então, pessoal, é só para mostrar a vocês mesmos. Vocês percebam que eu cortei uma parte da tabela aqui, né? Para ficar num tamanho bacana para que a gente conseguisse enxergar. Mas algumas coisas interessantes aqui, ó. Os nossos primeiros 32 comandos, de 0 a 31, até lá embaixo, que são comandos de controle, tá? Então, isso daí são comandos de controle, não são caracteres. A partir do 32, a partir do 32 aqui, ó, a gente começa a ver os caracteres, tá? A gente está conseguindo enxergar até o 22, né? Outra observação. Letras minúsculas têm códigos diferentes de letras maiúsculas. Tá? Observe aqui, por exemplo, o meu A maiúsculo é representado por 10000001 em hexadecimal 41. Enquanto o meu A minúsculo é representado por 61 em hexadecimal. Tá? Vocês viram representação em hexadecimal em matemática? O número hexadecimal? Sim. Vimos. O número hexadecimal, depois que a gente sabe o binário, ele é bem tranquilo, né? Que a gente tem ali 16 caracteres para representar um conjunto de 4 números, 4 bits, tá? Eu vou fazer uma revisão de hexadecimal com vocês para microcontroladores no semestre que vem, que aí ele é mais interessante. Provavelmente deve ser eu, né? Então essa daí é a nossa tabela ASCII comum, com 128 caracteres. Eu vou colocar em outro slide para vocês aqui. Pelo menos um pedacinho da estendida. Só para a gente ver, entender o que eu estou dizendo. Essa daí já é a ASCII estendida. Então, vocês observem que a nossa contagem começa em 128, com C cedilha maiúsculo. Tá? Aí vocês percebem que a gente tem um monte de símbolo que não é comum na língua inglesa. Acentuação, cedilha, trema, que é muito comum no alemão. E alguns outros símbolos matemáticos, tá? Outros símbolos aqui que eu não faço nem ideia de para que servem. Tudo isso daí a gente consegue obter direto do nosso teclado, tá bom? Mas sem o ASCII expandido, a gente não ia conseguir, por exemplo, escrever as nossas palavras em português que necessitam de acentuação, tá? Vocês já devem ter tido o problema, às vezes, de estar o seu teclado configurado para um teclado inglês e não para um teclado português ou português do Brasil, em que os acentos mudam de lugar ou, dependendo, você nem consegue colocar acento. É porque a gente está passando a informação para o software que ele tem que considerar somente ASCII e não ASCII expandido. Tá? O que o computador faz? Na realidade, o que a gente passa quando digita, quando aperta uma tecla, é um código de 0 e 1. E o software faz essa conversão de qual caractere que ele vai representar. E joga isso na nossa tela. Tá? O computador, o software, o sistema computacional, ele só pensa em 0 e 1. O software tenta traduzir para a gente
para simplificar a nossa forma de comunicar com a máquina. Tá bem? Tranquilinho esses dois códigos? A gente viu aí hoje código BCD e código ASCII. Alguma dúvida? É muita informação que já era para a gente ter visto no primeiro módulo e não vimos, né? Eu creio que seja isso aí. É muita coisinha pequena que dá base para a nossa matéria de CLP e, consequentemente, vai dar base para matérias seguintes, né? Como a de microcontrolador, robótica, tá? O interessante era que vocês tivessem pelo menos alguma noção. Mas eu gosto sempre de fazer essa revisão, eu sempre fiz essa revisão, tanto quando eu dou CLP, quando eu dou microcontrolador, eu faço isso desde quando eu trabalhei no Cefet. Porque mesmo que vocês já tivessem visto, acaba que não fica aquela informação bacana, né? Então eu gosto sempre de relembrar isso com vocês. Tá joia? Beleza, Lucas. Turma, fechei o que eu queria passar para vocês, né? Bem superficial aí de códigos de base binária, de aritmética binária. No sábado a gente tem aula. Eu vou fazer aquele esquema que a gente já combinou. Vou colocar a lista de exercícios lá. Vocês vão ter até a segunda-feira para enviar ela pelo próprio Classroom. Tudo bem? Então, quem quiser relaxar um pouquinho mais no sábado e fazer a lista à tarde, aí é a opção de vocês. Quem quiser seguir certinho o nosso cronograma de aula, 7h10, 7h10 a lista vai estar disponível no Classroom. Beleza? Vou colocar essa lista individual, tá? Não vou fazer ela muito extensa. É mais para vocês recordarem alguns conceitos e aplicar alguns conceitos que a gente trabalhou. E sendo o caso, na segunda-feira a gente faz a correção dela. Tá? E na semana que vem, hoje eu já começo a falar de portas lógicas. Aí minha ideia na semana que vem é essa também. Durante a semana a gente vê a matéria e no sábado, que a gente tem mais uma aula, eu deixo uma lista de exercícios de portas lógicas para vocês. Beleza? Professor, essas questões aí era para a gente ver, por exemplo, para programar igual fazer programação, só que porém no CLP? Na realidade, Fernanda, elas são importantes quando a gente começa a falar de memória, né? E para a gente chegar nas portas lógicas, porque se a gente entende a porta lógica, principalmente a AND, a OR, a NAND e a NOR, a gente vai conseguir programar um CLP bem, tá? Então, eu gosto de fazer esse trabalho e forçar muito esse 0 e 1, porque quando a gente começa a pensar de forma binária, a gente começa a entender melhor e consegue produzir melhor um código para CLP, quando a gente está falando em questão de ladder, que é a principal linguagem que a gente vai utilizar, tá? Então, é uma forma de ir treinando a nossa cabeça já pensar como uma máquina. Pensar como uma máquina, não, né? Pensar de forma parecida que um computador faz. Beleza, obrigado, viu? Por nada. Turma, então, boa noite e até a próxima. Boa noite. Até a próxima aí. Quem não deixou presente no chat, não se esqueça, por favor.